Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas, vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Vamos conhecer ações pela preservação da infância e por um futuro melhor para as crianças brasileiras. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do trabalhador rural e do proprietário da fazenda vão ser respondidas por um juiz de Manaus. Também vamos fazer um raio-x do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, que completa 10 anos de instalação em 2015. E no Rio de Janeiro, Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho recebe a exposição Délio Maranhão 100 anos. A mostra, organizada em homenagem ao centenário do magistrado, conta com uma programação diversificada. Tudo isso e muito mais agora. O nosso Jornada já começou. O 12 de junho é considerado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data é lembrada em todo o mundo e aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho previu uma série de atividades. O objetivo das ações é preservar a infância para garantir um futuro melhor às crianças e adolescentes. Criança combina com brincadeira. Está na lei. É proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Mesmo assim, com essa proibição expressa, são cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, muitas vezes para ajudar os pais, às vezes em serviço pesado e jornada desgastante. As imagens feitas com uma câmera de um celular no Rio Grande do Norte trazem a certeza de que a infância brasileira precisa de proteção. Numa feira livre, um menino de 9 anos leva um carrinho de mão com 10 quilos de mercadorias. Em um barracão, no meio do mato, outro flagrante. Um garoto trabalha 8 horas por dia quebrando castanhas, de 3 da madrugada às 11 da manhã. Ele diz que estuda, mas aos 13 anos ainda não sabe ler. Quantos anos faz que você estuda na escola? Quanto mais? Desde 7. Desde os 7, aí tem 13 e não aprendeu a ler? Não. Mas quer aprender? Este outro menino vende verduras, legumes e frutas e diz que recebe alguns alimentos como pagamento pela atividade durante toda a manhã. E parece ter sido bem treinado a se justificar. Qual é o horário que você tem que trabalhar aqui? Só até meu dia eu vou falar e não venho mais. Só de manhã, para não ficar na rua. É um problema de toda a sociedade, né? Mas eu acho que o Poder Judiciário, né, a Justiça do Trabalho, vem dando a sua contribuição com o programa aqui de combate ao trabalho infantil e o Judiciário Trabalhista já também tem sinalizado que vai influenciar em políticas públicas, né? Estamos vendo condenações da Justiça do Trabalho para que o prefeito, para que o gestor público implemente aquelas medidas que já estão na legislação e ele tem a obrigação de implementá-las, né? Desde 2011, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho passaram a contribuir de forma permanente com o enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes, com a criação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Um site na internet concentra informações úteis e muitos eventos, até internacionais, se seguiram. Contra essa cultura de que é melhor a criança trabalhar do que estar solta nas ruas, juízes, desembargadores e ministros concentram esforços. Eles se encontram e montam estratégias para proteger os pequenos brasileiros que trabalham país afora. As iniciativas partem dos tribunais regionais do trabalho. Campanhas, atos públicos, visitas a escolas, apresentações artísticas.
Em Belém, milhares de pessoas participaram de uma marcha pelas ruas da capital para chamar atenção para o problema do trabalho infantil. Nada de tristeza. Teve palhaço, pernas de pau e as maiores interessadas, as crianças. Muitas ações marcam ainda o dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No âmbito jurídico, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já conta com juizados especiais da infância e adolescência, os GEAs, para analisar ações que envolvam o trabalho infantil. Isso porque, com a Emenda 45, publicada em 2004, a competência da Justiça do Trabalho passou a abranger todas as relações de trabalho, o que inclui autorizações de trabalho para crianças. 3 GEAs estão em funcionamento nos municípios de Franca, Presidente Prudente e Campinas. Serão 10 ao todo. Em Campinas, o juizado funciona no Fórum Trabalhista do município, vinculado à primeira vara do trabalho. Os GEAs foram criados pelo Tribunal do Trabalho no ano passado com o propósito específico de abraçar especificamente a competência trabalhista, sobretudo para as questões de concessão ou não de autorização para trabalho. Isso até 2004 era de competência da Justiça Comum. Com a mudança constitucional que houve, passou a ser de competência trabalhista. Então, quando tivermos, por exemplo, uma situação de algum adolescente com 14 anos que não pode trabalhar a não ser como aprendiz, nós temos possibilidade de tentar colocar esse jovem num sistema de contrato de aprendizagem. É preciso mostrar à sociedade que o trabalho infantil é em si perverso ao desenvolvimento da criança e é uma das piores formas de violações de direitos humanos, porque afasta a criança da escola, porque causa males muitas vezes irreversíveis à sua saúde, causando mortes, e atrai, ou melhor, tira a criança do seu lazer e da sua convivência familiar e comunitária. Por isso, deve ser proibido a todo custo. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil. Acompanhe algumas decisões de destaque. A Justiça do Trabalho absolveu a Cascol Combustíveis para Veículos, que gerencia os postos Ipiranga, da acusação de que não estaria se esforçando para cumprir a lei de cotas de empregados com deficiência. A rede de postos deveria ter mais de 90 trabalhadores nessa condição, mas comprovou que nos últimos 10 anos promoveu diversas medidas, mas encontrou poucos trabalhadores interessados ou com habilidades para atuar nessa atividade econômica. O TRT da 14ª Região confirmou a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, que condenou a Telemonte Engenharia de Telecomunicações ao pagamento de R$50 mil por danos morais a um trabalhador demitido por sofrer de síndrome de dependência de álcool. Na ação, o trabalhador alegou que a empresa tinha conhecimento da doença e que, mesmo assim, recebeu o apelido de Garrafinha. Para o TRT, o trabalhador deveria ter sido afastado pelo INSS para tratamento adequado. O frigorífico JBS vai ter que indenizar em R$10 mil uma ex-empregada que teve a saída do serviço para participar do Exame Nacional do Ensino Médio dificultada por um superior. A empregada, que atuava na unidade de abate de Rondonópolis, precisou chamar a polícia para ser liberada. A Justiça do Trabalho considerou a atitude do gerente antiética, tendo sido cerceada a liberdade de locomoção da trabalhadora, que também teve a dignidade ferida. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do trabalhador rural e do proprietário da fazenda vão ser respondidas por um juiz de Manaus. E ainda hoje, um raio-x do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, que completa 10 anos de instalação em 2015. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, está com inscrições abertas até 30 de junho para concurso público de juiz substituto. A inscrição preliminar deve ser feita exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de requerimento padronizado disponibilizado no site do tribunal. Saiba mais em www.trt16.jus.br. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação.
Presidentes, vice-presidentes e corregedores de tribunais regionais do trabalho participaram do 6º curso de formação continuada em administração judiciária de TRT, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. O curso, realizado no Tribunal Superior do Trabalho, abordou temas como administração judiciária, planejamento estratégico, gestão de pessoas e gestão orçamentária. Com a implantação do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho no Fórum Trabalhista de Marabá, no Pará, 2 pontos de apoio foram criados para os advogados. No espaço, eles poderão obter orientações sobre como usar o sistema. O Fórum Trabalhista de Osasco ganhou uma nova vara do trabalho. A unidade, que opera exclusivamente pelo PJE-JT, foi criada para auxiliar na solução dos processos trabalhistas na região, cujo volume aumentou nos últimos anos. Ao todo, são 6 varas do trabalho no município de Osasco. Os direitos trabalhistas interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder às perguntas de um trabalhador rural e do proprietário da fazenda. Nosso convidado é um juiz do trabalho de Manaus, no Amazonas. Acompanhe. Trabalho na fazenda, eu quero saber quantas horas eu posso trabalhar por dia. Renan, os seus direitos eles foram reconhecidos através da lei número 5.589/73. Você tem os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, ou seja, 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais. Se eu dou EPI para o funcionário usar e ele se recusa a usar, que decisão que eu devo tomar? Se porventura você fornecer e o trabalhador não utilizar os equipamentos de proteção, você pode adverti-lo, depois suspendê-lo, que pode ser em número de 3, de 1, 2 ou 3 dias, e afinal, se ele permanecer descumprindo a ordem, você pode demiti-lo com justa causa. Vamos até 1966 e viajar pela história do trabalho no Brasil? Nesse ano foi sancionada a lei que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa. É o que você confere no quadro Memória JT. 1966. Em 13 de setembro, o presidente Castelo Branco sancionou a Lei 5.107, que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, um benefício criado como uma reserva financeira para proteger o trabalhador demitido do emprego sem justa causa. Os empregadores ficaram obrigados a depositar mensalmente em conta vinculada a cada empregado o valor correspondente a 8% do salário pago. Em caso de dispensa, o empregado poderia sacar os recursos também para comprar a casa própria. O benefício se mantém com algumas melhorias. Atualmente corrigido pela taxa referencial ATR, mais juros de 3% ao ano, o fundo pode ser sacado pelo trabalhador também para tratamento de doenças graves. O FGTS beneficia cerca de 38 milhões de trabalhadores brasileiros nos dias de hoje. No próximo programa, vamos até 1971. Nesse ano, em 1º de maio, foi instalado em Brasília o Tribunal Superior do Trabalho. No próximo bloco, um raio-x do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, que completa 10 anos de instalação em 2015. E no Rio de Janeiro, o Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho recebe a exposição Délio Maranhão 100 anos. Nós voltamos daqui a pouco. Por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, em 12 de junho, o TRT de Santa Catarina publicou na página do Facebook uma série de perguntas e respostas sobre o tema. Para saber mais, acesse facebook.com/trt.sc.oficial.
Para supervisionar a atuação administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho, foi criado em 2004 o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. O Conselho também é responsável pela integração dos tribunais e varas do trabalho, de forma que os serviços sigam padrões de qualidade e resultem na satisfação dos usuários. É o que você confere agora no quadro Raio-X. Mais de 1.000 varas do trabalho e 20 tribunais regionais do trabalho no Brasil. Essa era a composição da Justiça do Trabalho em 2004. Não se sabia muito do que estava ocorrendo na parte administrativa e muito menos o que estava ocorrendo nas varas. Então, havia muitas impropriedades. Às vezes, os advogados vinham reclamar na presidência do TST para dizer, olha, nós chegamos em um estado, o sistema é esse, nós chegamos em outro estado, o sistema é outro, o que nos causa muita dificuldade. A gente não sabe como agir em determinadas circunstâncias e tal. Então, isso tudo era a dificuldade que existia pela ausência de um órgão único com competência administrativa, organizacional. Com a publicação da Emenda Constitucional número 45, em dezembro de 2004, a situação começou a mudar. O artigo 111-A estabeleceu o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A instalação ocorreu pouco tempo depois, em junho de 2005. Veio o Conselho em boa hora para fazer essa fiscalização, uniformização dos tribunais regionais, estabelecer normas de procedimento, ou seja, o Conselho hoje ele também concentra verbas orçamentárias para os regionais e os ajuda em momentos de aperto de orçamento, além de deliberar sobre matérias administrativas que são julgadas nos regionais e haja um pedido de providência no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O CSJT foi se estruturando aos poucos e hoje conta com um quadro de pessoal composto por 144 servidores, divididos em 9 coordenadorias, responsáveis por processos disciplinares e administrativos, definições orçamentárias, fiscalizações de obras, sistemas de tecnologia da informação, elaboração de anteprojetos de lei e ainda pela formulação de estratégias nacionais. O trabalho auxilia a presidência do Conselho e também o plenário, integrado pelo presidente e pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, por outros 3 ministros eleitos pelo TST e por 5 presidentes de tribunais regionais do trabalho, cada um deles representando uma das 5 regiões geográficas do país. As decisões do plenário têm efeito vinculante. Ao longo de 10 anos de existência, chamam a atenção atos e resoluções que tiveram efeito direto no dia a dia de servidores e magistrados em todo o país, como a padronização da estrutura administrativa da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, a instituição de uma ouvidoria e a regulamentação de licenças, de indenizações e de movimentações no quadro de pessoal. As políticas nacionais do CSJT servem para todos os tribunais regionais do trabalho, com medidas voltadas para a educação de servidores, a promoção da saúde, a gestão documental, a responsabilidade socioambiental e a comunicação. As ações do Conselho também têm impacto na vida do cidadão. Um dos maiores exemplos é o processo judicial eletrônico, que facilitou o acesso à justiça e reduziu o tempo de tramitação dos processos. Já o programa Trabalho Seguro mobilizou magistrados e servidores em todo o país para promover a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. As comissões formularam ações concretas para dar efetividade à fase de execução dos processos trabalhistas e para contribuir com a erradicação do trabalho infantil. Algumas resoluções previram expressamente ações que beneficiam o cidadão, como o trabalho voluntário no âmbito da Justiça do Trabalho,
a instituição de cotas em concursos para afrodescendentes e a manutenção de serviços no âmbito da Justiça do Trabalho em situações de greve. Sempre que um trabalhador for parte em um processo na Justiça do Trabalho e estiver havendo qualquer coisa de impróprio, né, e que não forem tomadas as medidas necessárias lá na sua região, pode apresentar uma reclamação perante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tomará as providências devidas com toda certeza. Daí a influência que pode ter no próprio respeito aos direitos dos trabalhadores em nosso país, a existência do Conselho. O Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro recebe a exposição Délio Maranhão 100 anos. A mostra, organizada pelo tribunal, é uma homenagem ao centenário do magistrado e conta com uma programação diversificada. Até o dia 30 de julho, os visitantes podem conhecer um pouco mais da vida do professor, juiz desembargador do TRT da Primeira Região e ministro convocado do Tribunal Superior do Trabalho, considerado um dos mais ilustres expoentes do direito do trabalho no século XX. Carioca Délio Barreto de Albuquerque Maranhão foi professor, juiz, desembargador do TRT da Primeira Região, ministro convocado do Tribunal Superior do Trabalho. Se ainda estivesse vivo, teria completado 100 anos no dia 26 de abril. No documentário produzido para a comemoração do centenário, são contemporâneos que contam a experiência de ter convivido com o magistrado. Ele era, de longe, a estrela fulgurante da Primeira Região. Eu, pessoalmente, posso até ter encontrado gente muito boa. Encontrei gente muito boa na magistratura. Mas ninguém ultrapassou o Délio Maranhão. Os relatos dão só uma ideia de quem realmente foi o jurista e do verdadeiro peso que tem o nome dele na história da Justiça do Trabalho. Foi nesse plenário que ganhou uma placa comemorativa que parentes e amigos do jurista participaram da sessão que relembrou a biografia e a trajetória do magistrado excelso, considerado um dos mais ilustres expoentes do direito no século XX. A homenagem ao jurista em reconhecimento à contribuição dada entre 1941 e 1969 emocionou a família. Papai, apesar de se denominar ateu, sempre foi um bom cristão, que lutou em toda a sua vida contra as desigualdades sociais. Esta foi, sem dúvida, a maior herança que papai nos deixou. Délio participou desse momento de crescimento, do início da Justiça do Trabalho, ainda administrativa. Foi magistrado quando ela se tornou órgão do Poder Judiciário. Então, Délio é uma das pessoas mais relevantes nos primórdios do direito do processo e da Justiça do Trabalho. A vida e a obra de Délio Maranhão também estão retratadas nesta exposição no Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Em comemoração ao centenário do magistrado, o acervo ficará exposto ao público e poderá ser conferido até julho. A mostra mantém a memória viva ao relembrar hábitos característicos de Délio Maranhão. Entre as curiosidades, anotações de próprio punho, feitas para auxiliar as editoras na atualização das obras, e a ampulheta tombada, como costumava ser deixada durante as sustentações orais que chamavam a atenção dele. O convite para revisitar a história de Délio Maranhão conta ainda com exemplares de uma das mais importantes publicações da história do direito do trabalho, que é de autoria dele. Junto à obra que se tornou livro de cabeceira de juristas, estão expostas comendas, medalhas, diplomas e parte dos registros dos principais momentos dentro e fora da magistratura. Essa movimentação toda faz a gente, enfim, traz recordações. Lembranças e tal. Lembrança. Jogar futebol de botão com meu avô, jogar futebol com meu avô, desenhar com meu avô. Isso tudo vem
a lembrança. Isso, no âmbito familiar, eu acho que é o mais importante, é o que fica, né? Sai um pouco profissional e fica o amigo. Na verdade, era um grande amigo. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!